Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de História, onde vamos tratar das independências na América Espanhola, as colônias que a Espanha fez aqui na América no período colonial. Então vamos dar uma olhadinha aqui como foi que esse processo de independência ele vai ocorrer e as suas particularidades. Então, turma, em 1808, Napoleão ocupou a Espanha e nomeou seu irmão José Bonaparte como novo governador do país. Então, todo o contexto de independência da América Espanhola, ela tá inserido ainda nas guerras napoleônicas, ainda no período napoleônico, por assim dizer. E para resistir aos franceses e exercer o poder na ausência do rei, já que o rei espanhol ele tinha sido destituído, um movimento popular organizou as juntas de governo, um movimento popular por parte dos espanhóis. Essa forma de organização estendeu-se às colônias espanholas na América, que passaram a desfrutar de certa autonomia. Isso porque, como havia dito, por tabela, quando Napoleão domina alguns países na Europa, por tabela ele também passa a dominar suas respectivas colônias. Então, promover autonomia na Espanha não seria suficiente se também não se promovesse autonomia nas colônias. Tá? E com o tempo, as juntas de governo na América Hispânica passaram a reivindicar a ampliação dessa autonomia. A partir do momento em que você desfruta de certas regalias, né? Você desfruta também de poder administrativo, poder econômico, e são coisas que as elites das colônias aqui na América Espanhola ainda desconheciam. Entre 1808 e 1815, crioulos e chapetones lideraram revoltas e tentativas de independência nas capitanias da Venezuela e do Chile, e nos vice-reinos do Rio do Prata e da Nova Espanha. Com exceção do México, os movimentos tinham caráter urbano e nenhum possuía exército organizado. O caso do México é um caso particular que nós vamos ver ainda nessa aula. E para mais detalhes sobre o que foi o período napoleônico, tem videoaula lá na nossa playlist. Dá uma passadinha lá para revisão. Para crioulos e chapetones, a independência representava a liberdade política e econômica para estabelecer seus parceiros comerciais e atuar de maneira autônoma no mercado internacional, porque o que vigorava nas colônias era o monopólio. Vários levantes e sublevações de indígenas e mestiços também aconteceram nesses períodos, só que eles procuravam outro tipo de libertação. Eles queriam o fim dos tributos, o fim dos trabalhos forçados e a obtenção de melhores condições de vida e de trabalho. No final do século XVIII, a base da economia da América Espanhola era a mineração, a agricultura e a pecuária. Por volta de 1800, o crescimento econômico nas colônias era evidente. A maior parte da população colonial, entretanto, pouco usufruía desse desenvolvimento. E uma elite formada por espanhóis, que eram os chapetones, e seus descendentes, os crioulos, aqueles que eram nascidos na colônia, né? Eles exploravam cerca de 15 milhões de pessoas. E, em geral, essas pessoas eram mestiças, indígenas e os escravos de origem africana. O México ele foi o cenário do movimento mais popular e radical da luta contra o domínio na colônia. Marcado por insurreições camponesas, indígenas e mestiças, a revolta começou em 1810, liderados pelo padre Miguel Hidalgo, onde indígenas, mestiços e trabalhadores pobres se rebelaram sobre o lema Independência e Liberdade. Observe que esse tema ele é muito parecido
com o lema que foi utilizado na suposta independência do Brasil, né? Independência ou morte. Isso aí são detalhes para você ver que em história não há coincidências. Tá? À medida que a revolta avançava, os rebeldes tomavam as propriedades, ameaçando os privilégios dos chapetones e dos crioulos, e o medo de uma revolta social levou as elites a se unirem em torno da coroa espanhola, onde em 1811, após intensa repressão, a mobilização ela foi contida e o padre Hidalgo ele foi executado. Um ano depois, na região sul, ocorre outro movimento similar, liderados pelo sacerdote José Maria Morelos, onde os insurgentes eles chegaram a elaborar o primeiro projeto constitucional do México e convocaram uma assembleia para decidir os rumos do movimento. No entanto, a revolta foi contida, com violência, e Morelos foi morto em 1815. Os dois movimentos defendiam a abolição da escravidão, o fim da cobrança de tributos dos indígenas e das dívidas dos mestiços com os europeus. A eliminação das diferenças entre as castas e a necessidade de dividir as grandes propriedades rurais e distribuir terras, inclusive as terras eclesiásticas. Tem todo um caráter social e agrário promovido pelo movimento de libertação do México. E no início dos anos de 1820, as lutas pela independência tomaram um novo rumo. Chapetones e crioulos se anteciparam aos levantes populares e sobre a liderança militar de Auguste e de Iturbide, eles negociaram a independência do México. Só que eles vão criar um modelo para essa independência, onde eles vão tentar travar esse caráter populista e esses incentivos de reforma agrária. Em 1821, a capitania da Guatemala, até então sob domínio espanhol, foi anexada pelo México. 2 anos depois, influenciados pelos movimentos de independência americanos, a região rompeu com o governo mexicano e formou a Província Unida da América Central. E, como em várias outras regiões da América, a união durou pouco. E em 1838, as Províncias Unidas elas fragmentaram-se em diversos países, que são eles a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e a Costa Rica. Cuba e Porto Rico, assim como o México, também têm sua particularidade nesse processo de independência. Essas foram as duas últimas grandes áreas coloniais a se libertarem da coroa espanhola. A primeira guerra de independência de Cuba se iniciou em 1868, só que não teve êxito. No final do século XIX, a luta ganhou novo fôlego, e em 1898, quando a guerra pela independência estava perto do fim, os Estados Unidos entraram no conflito e declararam guerra aos espanhóis. Além do interesse comercial dos proprietários do sul dos Estados Unidos na região, tem uma questão aqui que é típica de ensino fundamental. Quais seriam os verdadeiros motivos que levaram os norte-americanos a participarem da guerra contra os espanhóis? Então, os motivos é que os Estados Unidos temiam que o desmoronamento do Império Espanhol desse lugar ao predomínio britânico na área, já que a Inglaterra também tinha interesse na região de Cuba e Porto Rico. Temiam, além disso, que uma vez desencadeado o processo de independência, a aristocracia crioula não fosse capaz de controlar o populismo, né? E particularmente a agitação dos escravos e da classe baixa branca das cidades. Então, o controle norte-americano seria um controle de influência. Derrotados os espanhóis, eles assinaram a Declaração de Independência de Cuba e cederam aos Estados Unidos como indenização de guerra as regiões da Filipinas e Porto Rico. Em 1902, o Senado norte-americano aprovou uma emenda chamada Emenda Platt, que dava ao país o direito de intervir em Cuba sempre que seus interesses estivessem ameaçados. Porto Rico, por sua vez, ainda hoje pertence aos Estados Unidos, só que não como colônia, porque em 1952, Porto Rico foi declarado Estado livre e associado dos Estados Unidos, e não mais uma colônia. O caráter tardio da independência de Cuba
ele pode ser explicado por alguns fatores, entre eles a divergência interna entre os que defendiam que Cuba se separasse da Espanha e se tornasse autônoma, e aqueles que pretendiam que a ilha, após a independência, fosse anexada aos Estados Unidos. E esse segundo grupo, eles recebiam forte apoio de grandes proprietários do sul dos Estados Unidos. Expansão territorial sempre vai ser um tema-chave nesse processo de independência até o início da Primeira Guerra Mundial. Tá? Em junho de 1816, as Províncias Unidas do Rio do Prata, atual Argentina, declararam formalmente a emancipação política. Contudo, grande parte das áreas meridionais e centro-ocidentais da América do Sul, como, por exemplo, Chile e Peru, ainda se encontravam sob domínio espanhol, representando uma ameaça ao jovem país do Rio do Prata, que posteriormente ficou conhecido como Uruguai. Nesse contexto, José de San Martín, governador da província de Mendonça, na atual Argentina, uniu-se às forças rebeldes e avançou em direção ao Peru e ao Chile, participando da independência dessas regiões. No norte da América do Sul, a guerra pela independência era conduzida pelo venezuelano Simón Bolívar. Em 1819, após combater os espanhóis, Bolívar proclamou a independência da Gran Colômbia, Panamá e Venezuela. 3 anos depois, um de seus generais, Antônio de Sucre, libertou o Alto Peru, contribuindo para o surgimento de um outro país, a Bolívia. Observe que o último nome, Simón Bolívar e Bolívia, eles são bem sugestivos, né? Parece até que aquela região ela foi doada por um muito obrigado pelas suas contribuições no processo de independência desses países, no caso do Chile e do Peru. Em 1811, a banda oriental do vice-reino do Rio do Prata foi invadida pelos luso-brasileiros. Esse termo luso ele vem de Portugal, tá? Os lusitanos. Então, como o Brasil era colônia portuguesa, então o Brasil, entre os seus vizinhos, ele tinha esse reconhecimento. Eram lusos brasileiros. E para libertar a região, o general José Gervásio Artigas, ele uniu-se à junta revolucionária de Buenos Aires e sitiou Montevidéu, expulsando assim os invasores luso-brasileiros. 4 anos depois, as tropas de Artigas também expulsaram os espanhóis da cidade, onde o líder revolucionário instalou um governo independente. Artigas, entre outras medidas, promulgou uma lei que previa o confisco de terras e sua distribuição entre os índios, os negros livres e crioulos pobres. Seu projeto, no entanto, ele foi violentamente combatido pelas tropas de Buenos Aires e por novas iniciativas expansionistas dos luso-brasileiros. Derrotados, os artiguistas se exilaram no Paraguai em 1820 e no ano seguinte a banda oriental foi anexada ao Brasil com o nome de Província Cisplatina e a região só obteve sua efetiva independência em 1828 após negociações e acordos entre Brasil e Argentina. A luta pela emancipação política colocou em cena muitos sonhos, muitas vontades também. Enquanto alguns pretendiam dividir a América Espanhola, o que daria origem a diversas unidades livres e autônomas, outros sonhavam com a criação de uma América unida. Simón Bolívar, ele foi um dos que afirmou ter sonhado com o dia em que veria a América unida. Bolívar defendia que a União Americana era a única saída para se obter de fato a independência. Só que ele nunca propôs uma unidade completa. Possivelmente ele não tinha interesse de se unir aos Estados Unidos e nem se unir ao México, mas que essa unidade ela ficasse só na América do Sul. A proposta mais ambiciosa de Bolívar foi a criação de uma confederação capaz de integrar uma faixa de terra que se estendia da Guatemala até a Bolívia. Não incluía o México, a área do Rio do Prata ou o Brasil. Bolívar temia que a inclusão do México ou da região de Buenos Aires colocasse em risco a hegemonia venezuelana. E o principal medo de Bolívar, no entanto, se dirigia contra as supostas pretensões do Império Brasileiro dominar o continente,
pois, segundo ele, o Brasil ameaçava avançar sobre terras vizinhas antes e depois de sua independência. Nas décadas de. Agora falando sobre as heranças coloniais, que perduram até os dias de hoje, onde nas décadas de 2010 e 2020, quase todos os países latino-americanos comemoram ou vão comemorar o bicentenário de suas independências. E os países da América Latina, nesses 200 anos, conquistaram autonomia e notoriedade em diversos campos da economia e da vida cultural. Algumas heranças do período colonial, no entanto, continuam a se manifestar no continente. Talvez a mais notável delas seja a desigualdade socioeconômica, o preconceito racial e a exclusão social dos setores economicamente desfavorecidos também denunciam a dificuldade de superar problemas que já se manifestavam nos tempos da luta pela independência. E outro tema que foi parcialmente esquecido no princípio do século XIX e hoje ele permanece controverso, que é a dificuldade na implantação de medidas efetivas de defesa e proteção das terras indígenas, as terras que pertenciam aos nativos. E é um problema que dificilmente se resolve nos próximos 100 ou 200 anos. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like. O seu like é a única forma de mostrar ao YouTube as relevâncias dos nossos conteúdos aqui para o canal e para o crescimento do canal aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam que esse é um canal de utilidade pública, é um canal de pesquisa para auxiliar os seus estudos, tá? E sua inscrição, seu like, o seu compartilhamento é a única forma de me manter aqui na plataforma. É uma forma de motivar o meu trabalho. Fiquem todos bem e até uma próxima.